Era o dia de janeiro, eu tava no quartel, eu servi a Força Aérea. Aí eu acordei e olhei assim na televisão que tinha lá e tava tendo a invasão, com um alerta na base aérea toda, porque podia escalar alguma coisa a mais. Sensações assim de terror no ambiente de a gente ter que vir aqui e ter que participar disso, sabe? Essa era uma suspeita que tinha meses antes, por causa do pessoal que tava acampando na frente dos quartéis. E assim, era boca popular porque realmente já era meio que planejado, né? E todo mundo meio que zoava assim, de tipo, vai que os caras decidem invadir. São 5h30 da manhã. O alarme avisa que em meia hora deve ser publicada a manchete das 6. Há 10 minutos, o dia começou a raiar. Há uma tensão. Normalmente a redação do Poder 360 na Asa Norte de Brasília fica vazia até este horário, aos domingos. Durante plantões, o primeiro jornalista chega somente às 6. Mas alguns jornalistas ficaram a madrugada toda em suas mesas. Acompanhavam essa tensão há alguns dias. Vinha crescendo. Brasília amanheceu sob tensão entre bolsonaristas e a Força Nacional. Apoiadores de Bolsonaro radicais vieram à capital federal protestar contra o governo Lula e pedir uma intervenção militar. É 8 de janeiro de 2023. O Poder 360 é o único jornal que coloca em sua manchete a tensão que existia naquele dia. Às 5h55, a manchete é publicada. Dia 7, à noite, eu estava na faculdade, tendo aula. Eu lembro que começou já meio que um burburinho sobre umas coisas que estavam acontecendo aqui no plano, e aí, enfim, não deu para voltar nesse dia de ônibus. A professora, ela acabou oferecendo carona para as pessoas que moravam mais longe. Ela me deixou na estação de metrô mais longe, que era perto do Parque Shopping, que já estava mais distante dessa questão do plano, que já estava uma grande bagunça. E acabou que no dia 8 a gente não teve aula, foi cancelado, justamente para evitar qualquer tipo de perigo. Um dia que praticamente as coisas pararam por esse risco que podia ter de sair de casa. No dia 7 de janeiro, jornalistas do Poder 360 se infiltraram no acampamento na frente do QG do Exército. O alojamento já estava montado há 2 meses. Mas nas 24 horas que antecederam o 7º dia do ano, cerca de 80 ônibus e caminhões chegaram à capital. O objetivo dos manifestantes, ao que se sabia, era protestar em frente ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto. Esses protestos não eram permitidos e a Força Nacional havia sido acionada pelo ministro da Justiça, na época, Flávio Dino. O próprio ministro anunciou a medida às 19h08 do sábado, dia 7 de janeiro de 2023, em seu perfil no Twitter. Disse: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. O maior objetivo dos manifestantes, diziam, era ficar em frente ao Congresso cantando palavras de ordem contra o governo Lula, contra o STF e pedindo uma intervenção militar para uma troca da administração federal. O Poder 360 visitou a região do QG do Exército, em Brasília. Os profissionais circularam pelo local e notaram entre os manifestantes amigos e familiares de oficiais do Exército. O clima era de tranquilidade, mas as palavras de ordem pediam algum tipo de intervenção para evitar que o governo Lula assumisse. Todo mundo tá querendo gastar uma confusão pra jogar tudo fora. Gente, agora é hora de ter paz. Agora é hora de ter união. Eu quero ver na hora que for pra brigar com o PT que tá lá, ó. 2.000 pessoas, eu quero ver. Se nós vamos marchar lá, vai ter homem pra brigar. Porque eu brigo. Eu brigo com homem, eu brigo com polícia, eu brigo com quem vem em cima de mim, que eu não tenho medo. Eu respeito, mas medo eu não tenho. Mas hoje é 7 de janeiro de 2026. Não é o aniversário de 3 anos dos atos extremistas, mas do dia anterior ao domingo que entrou para a história política do Brasil. O 8 de janeiro de 2023 foi contado e recontado. Virou manchete, virou processo, virou sentença. O barulho foi feito. Este podcast não está interessado só no barulho. Todo grande evento político continua existindo, mesmo depois de acabar, depois que perde o volume e vira rotina.
O objetivo deste podcast é escutar, é reconstruir uma memória coletiva de uma data que marcou o país, entender o que se deu antes da invasão, durante e depois que as grades foram recolocadas, depois que os prédios foram limpos e depois que os processos foram encerrados e 810 pessoas foram condenadas. Por isso, ele começa hoje, a primeira véspera do 8 de janeiro, com todos os processos por tentativa de golpe de Estado da data concluídos. O país acorda sem essas pendências. Mas qual é o país que acorda agora? Este é o podcast Depois do 8 de janeiro, uma produção original Poder 360. Para reconstruir a memória do 8 de janeiro, é também preciso ouvir quem estava dentro das instituições. Convidamos autoridades para tentar entender como o 8 de janeiro foi vivido nos corredores do poder. Era domingo. Brasília estava nublada, outra vez. No Fuego, restaurante de comida na brasa na Asa Sul, no plano piloto, chegam o deputado Lindbergh Farias, do PT, a então presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e com eles o senador Randolfo Rodrigues. Quando passam pelo portal de concreto aparente do restaurante, encontram José Múcio. Ele deixa o restaurante às pressas. Algo aconteceu. E quando a gente estava lá, estava o ministro José Múcio, que é ministro da Defesa, saindo do restaurante na hora que a gente chega. Diz, olha, houve alguma coisa que está acontecendo, aí a gente começou a sintonizar ali. E ali começamos, no restaurante, um pouco ligar para todo mundo, articular. Teve a decisão do presidente Lula de fazer uma intervenção no governo do Distrito Federal, naquele caso, na segurança, né? E vivi tudo aquilo. Para entender o que o Brasil se tornou depois, é preciso voltar brevemente àquele dia. Não para refazer o roteiro do caos, mas para localizar as pessoas dentro dele e as histórias que elas viveram. Onde estavam no dia 8? O que viram? O que acharam que estava em andamento? Naquele momento, a pergunta não era jurídica, era prática e política. Seria aquilo apenas uma baderna fora de controle ou um movimento com potencial de mudar o regime brasileiro? As respostas nunca foram consenso. Joelma do Amaral tinha 49 anos em 8 de janeiro de 2023. Na época, era cuidadora de idosos. Eu levantei cedo, fui trabalhar, cuidar do paciente e depois eu fui para minha casa. Aí quando eu cheguei em casa que eu vi a reportagem, aí eu fiquei abismada, né? Porque como é que não fica? Eu lembro que o Brasil virou um caos. A polícia não fez porra nenhuma. Então assim, claro que foi marcante para todo mundo e até hoje é marcante, porque tá essa briga aí da política, né? Que botou o cara na cadeia, botou alguns, outros não. Então, assim, ficou marcado na história de Brasília. Do Brasil, na realidade. Era por volta de 1 da tarde, no horário de Brasília, quando cerca de 4.000 pessoas saíram do quartel-general do Exército e marcharam em direção à Praça dos Três Poderes. Antes das 3, a multidão rompeu a barreira de segurança e ocupou a rampa e a laje de cobertura do Congresso Nacional. O grupo se espalhou. Parte dele invade e vandaliza o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O deputado Mário Heringer, do PDT, estava em casa. Liga a televisão. Era 1h pouca da tarde, mais ou menos, eu acho que é isso. E aí eu assisti aquela cena deprimente ali e, sinceramente, eu entrei em pânico num primeiro momento. O líder do PL, o partido de Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, estava fora do país. Eu estava nesse dia em Orlando, nos Estados Unidos, quando vi as primeiras imagens do 8 de janeiro. Miro Teixeira, ex-deputado federal e ex-ministro das Comunicações do primeiro governo Lula, estava no Rio. Olha, eu estava na rua, aqui no Rio de Janeiro, daí correndo para ligar a televisão. E comecei a ver ali algumas cenas que eu já havia vivido. Porque no Congresso nós tivemos invasão, e sem teto tivemos invasão de indígena
Foi até uma época que eu disse, poxa, pela primeira vez eu estou vendo aqui mais índio que cacique. Sem nenhuma violência, entraram lá, essa coisa toda. Teve outras coisas com violência, que quebraram aquelas portas de vidro, manifestantes, diversos matizes. Mas, pela primeira vez, eu vi invadir o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O Congresso já é calejado nisso, né? Você tinha ali momentos de tensão, fechamento do Congresso, pacote de abril, cortaram a luz em certo momento, nós armazenamos ali o que havia no bar para comer, assim, biscoito, esse tipo de coisa, pedaço de pão. Bom, mas o que eu vi foi absolutamente inédito. Porém, não me pareceu em nenhum momento que havia um risco democrático. Bia Kicis, deputada do PL, estava em família, não queria falar de política. Eu estava na minha casa, um almoço de família, recebendo irmã de fora do Rio de Janeiro, meu filho, nora, mãe. Estávamos em um almoço de família e naquele dia eu tinha até dito que eu não queria falar sobre política, pedi para ninguém colocar o celular na mesa. Quando a minha irmã do Rio falou que estava recebendo várias mensagens de amigos do Rio, falando que estava acontecendo uma bagunça, uma confusão em Brasília. Aí eu peguei o celular para ver e vi o que estava acontecendo. Oi, Ju. Oi, Pedro. A conversa é um bate-papo sobre as impressões colhidas nas entrevistas. O que foi dito, o que lembram, o bloco resgata o que foi vivido pelo brasileiro e por quem mantém o funcionamento cotidiano do Congresso. Ju, o que você lembra do 8 de janeiro, não só como jornalista, mas pessoalmente também? O que te marcou? Como era o dia? O que você lembra desse evento? Bom, no dia 8 de janeiro de 2023, eu não estava de plantão. Momento raro para um jornalista. Eu estava em casa com uma amiga, começamos a receber várias mensagens no WhatsApp sobre uma manifestação enorme que estava acontecendo em Brasília. E naquele momento a gente ligou a televisão, colocamos em um canal de notícias e naquele primeiro momento foi um choque. Não lembro de nenhum outro caso parecido. Demorou um pouco para digerir o que estava acontecendo, então eu lembro desse choque. Bem, eu descubro sobre o 8 de janeiro mais pra tarde, já estava acontecendo. Eu lembro muito nitidamente das pessoas em cima do Congresso. Lembro de comentar com a minha mãe e ela não ligar muito, o que eu achei muito estranho. Eu também não sei se eu tava triste e eu fiquei apático e tava todo mundo muito apático. Mas sim, foi marcante. Então, justamente por essa curiosidade, nasce a pergunta que a gente fez pros brasileiros e também dentro do Congresso. O que as pessoas lembram do 8 de janeiro, 3 anos depois? Inclusive, nós fizemos essa pergunta para algumas funcionárias, né, da parte de limpeza lá do Congresso. Todas lembram com muita emoção, com um sentimento de tristeza, tanto que uma dessas funcionárias mostrou o braço para mim e disse, olha, só de lembrar meu braço está arrepiado. A pedido dos entrevistados e para preservar a sua identidade, as suas vozes foram distorcidas. Eu trabalho desde 2009. E como foi a sensação? Horrível. Eu mesmo chorei, sinceramente. Até hoje, quando eu falo, eu fico emocionado, porque, tipo assim, o setor que a gente fez, tudo tão bonitinho, tudo quebrado. Que a gente, graças a Deus, nunca presenciamos uma guerra. Mas foi essa sensação. Nunca na vida imaginei, fiquei chocadíssimo. Quando eu vi pelo celular, aquele monte de pessoas em cima aqui, da cúpula, eu falei, meu Deus, parece formiga em cima de um burro. Colegas da gente que estavam de plantão, eles ficaram, tipo assim, acuados aqui dentro, porque não sabiam por onde sair. Morreram, foram tudo pra garagem. Aí chega na garagem, fecharam as saídas. Graças a Deus que um teve a ideia e falou assim, não, vamos subir, né? E saíram por uma saída que tem lá do outro lado e foram lá pra baixo, logo de sul. Já no final da noite do dia 8 de janeiro, a polícia cerca os manifestantes e uma delas consegue subir na cúpula da Câmara e, cercada pelos policiais, ela diz que pra fugir ela vai se jogar. E os bombeiros, os policiais ficam super preocupados. Não se joga, não se joga. E as pessoas, inclusive, gritavam pela pátria, pela pátria, pela pátria. Suicida aqui na cúpula, o bombeiro militar pediu ajuda. Eu subentendi que era pra isolar ali embaixo pra ninguém ser vítima, entendeu? Chegando aqui tudo destruído, o cenário aqui tudo alagado. Eles usaram mangueira, tudo alagado, tudo quebraram as vidraças todinhas, os espelhos, cenário de guerra. Algumas delas trabalham ali há muitos anos já, né? Uma delas, se eu não me engano, há 18 anos. E ela falava que ela sentia que era a casa dela, como podiam fazer isso com a casa dela também. E hoje, no Senado, um pouco antes da entrada do plenário,
Tem um quadro do Vic Muniz. Pegou cacos de vidro, pedaços de madeira que ficaram quebrados ali e reconstruiu a imagem do Congresso. E ela disse que o dia que colocaram lá na parede foi muito forte para ela. E ela se emocionou falando com a gente. Esse quadro aqui é todos os restos de coisas de vidro e resíduos que foram encontrados. O autor fez o quadro. Um montão de lixo ele fez. Eu lembrei de tudo. Ali é de fato, quando nós chegamos aqui, parecia uma guerra que teve aqui dentro. Horrível, a sensação ruim. Nossa, uma sensação horrorosa. Os funcionários do Congresso têm uma lembrança muito viva, com muitos detalhes, diferente das outras pessoas que trabalham fora do Congresso. Parece que a memória dessas pessoas ficou não tão nítida, a memória mais nebulosa. O que você acha, Pedro? Dos brasileiros que a gente conversou na rua, essa é justamente a percepção que a gente tem. No Congresso é muito nítido. Já pro pessoal que a gente aborda na rua e pergunta, não. A maioria diz que não lembra, a maioria diz que não sabe onde estava. Alguns resgatam alguns detalhes interessantes, claro, mas é essa impressão que fica mesmo com as pessoas que a gente conversou. Não sei onde eu estava, não lembro, não me marcou. A reação depois dos ataques foi rápida. O nome escolhido para colocar ordem no caos foi Ricardo Capelli, na época secretário executivo do Ministério da Justiça e braço direito do então ministro Flávio Dino. Veja, o interventor seria originalmente o ministro Flávio Dino. O decreto do presidente chegou a ser redigido com o ministro. Só que pouco antes do presidente assinar, deu um estalo no ministro, porque ele já tinha tomado posse como senador. E a Constituição veda que o senador assuma esse tipo de função. E aí, por uma dessas questões do destino, eu estava na sala do ministro e vi que alguns manifestantes estavam entrando pela lateral do prédio, sem que os homens da Força Nacional que estavam dentro do prédio tomassem alguma atitude, né? Eu achei aquilo grave, por quê? Porque se algum daqueles manifestantes entra no prédio, na sala tinham 5, 6 ministros, quer dizer, ia acabar em tragédia, podia acabar em tragédia. E aí eu desci, me apresentei como secretário executivo 02 do Ministério da Justiça e Segurança, dei uma voz de comando neles, botei eles em linha e falei, a partir de agora vocês ficam aqui e ninguém mais passa. E aí quando eu fiz aquilo, quer dizer, já organizando a polícia, que eu olho para cima, aí tá o ministro Flávio Dino e o ministro Padilha. E aí o ministro aponta para mim com Padilha e tal, eu olhei, não entendi. E aí quando eu soube é que eu recebo a notícia que eu seria o interventor. Eles esperavam que aquele movimento fosse um gatilho que geraria outros movimentos e outros levantes pelo Brasil, que gerasse uma desestabilização. Então eu não tenho dúvida de que aquilo ali foi uma tentativa de golpe, que foi debelada em função da atitude firme do presidente da República, do ministro Flávio Dino, de decretar a intervenção federal na segurança pública e da gente conseguir assumir o comando naquela tarde e noite do dia 8 e conseguir estabilizar a situação. Conseguir desmontar o acampamento golpista sem nenhum incidente. Então, veja, mas muita coisa poderia ter acontecido, né? Graças a Deus a gente conseguiu conduzir baixando a temperatura, mas foram dias, o dia 8 muito tenso, a madrugada do dia 8 para o dia 9 muito tensa, e os 23 dias da intervenção federal, dias muito difíceis também. Mesmo dentro da esquerda, as leituras variam. Elas convergem na responsabilidade política dos atos. Lindbergh diz que os que planejaram o golpe queriam que o presidente Lula chamasse uma GLO, que é a Garantia de Lei e Ordem, e colocasse os militares no centro da ação. Era esse o roteiro deles e o plano deles. Tanto é que quem ia ser nomeado para aquele batalhão de operações especiais em Goiânia era o tenente-coronel Mauro Cid. Eles tinham um plano ali, a partir da decretação da GLO. Eu acho que essa extrema-direita golpista acaba esse ano derrotada. Porque pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos um julgamento que colocou generais que tramaram o ex-presidente da República na cadeia. Mário Ehringer diz o seguinte: então, naquele momento, não se reproduziu o sonho deles, que era a multiplicação desses eventos que aconteceram em Brasília no dia 8, e não teve a GLO que era esperado. O presidente Lula não decretou a GLO e, com isso, frustrou a atividade. E mais importante que tudo, os três poderes se juntaram e se colocaram ombro a ombro, exatamente num momento muito importante
e defender as nossas instituições. Foi um momento, sim, de tentativa de golpe, de quebra do nosso processo democrático e, com certeza, nós tivemos pessoas certas nos momentos certos para enfrentar esse tipo de coisa. Na direita também há pouco consenso. Um ponto de concordância é o de que nunca houve chance real de um golpe. Sóstenes Cavalcante afirma que em nenhum momento existiu risco de um golpe real. O presidente Bolsonaro deu posse aos titulares das Forças Armadas. O presidente Lula, eleito, nomeou Alckmin para fazer a transição de governo, fez toda a transição de governo. Para mim, não houve nenhum momento, nenhuma tentativa de golpe. O que houve, sim, foi uma insatisfação generalizada de muitos que vimos um descondenado por corrupção, lavagem de dinheiro, voltar à cadeira de presidente da República. Isso foi um trauma para todo cidadão de bem do país. Por isso, a revolta e o acontecimento dos dias 8 de janeiro. Para o senador Rogério Marinho, também do PL, houve exagero. Mas a minha opinião é que houve exagero, houve atropelo do devido processo legal, as suas culpas individualizadas e sem que o processo se ativesse ao que de fato ocorreu, a invasão com depredação. André Marsigli, advogado, professor e colunista do Poder 360, diz que houve uma criminalização que extrapolou Jair Bolsonaro e alcançou seu entorno e seus eleitores. Me parece que é isso que houve dentro do país, uma espécie de criminalização não apenas do Bolsonaro, mas do entorno do Bolsonaro e, com isso, por consequência daqueles que votavam no Bolsonaro, do bolsonarismo de uma forma geral. E é algo que persiste até agora. Hoje, Bolsonaro está preso e a direita reage. Sobretudo seus apoiadores mais vocais. Acho que a direita não está dividida. Agora, tem partido de centro-direita, que podem e devem se compor com outros partidos no primeiro turno ou poderão apresentar candidaturas. E uma outra questão é que a direita tem pluralidade, né? Tem um número grande de agentes públicos que podem ser candidatos a presidente. Você não vê a mesma coisa do outro lado, porque Lula é o mandacaru. Ele, quando cresce, o solo no seu entorno é árido e ele não permite que nenhuma outra planta viceje. O olhar agora está fixo em outubro de 2026. É quando o próximo presidente será escolhido. E também o novo Congresso Nacional. É nessas duas arenas que o ano de 2026 vai se estruturar, olhando para o futuro com os ecos de janeiro de 2023. Entre os ataques e as condenações, houve uma série de desdobramentos. Um dos que mais chamou a atenção e ajudou a mudar o futuro foi o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Brasil segue dividido. Mesmo com o fim do processo, as feridas permanecem abertas. Em 2026, o país pode reviver um embate semelhante ao de 2022, com menos certezas e mais desgaste. No próximo episódio do podcast Depois do 8 de janeiro, vamos ouvir diferentes leituras sobre as perguntas que seguem em aberto. O Brasil chegou ao risco de uma ruptura institucional em 8 de janeiro? Se sim, qual foi o tamanho do risco? E por que os efeitos daquele dia ainda moldam o presente? A apresentação é de Guilherme Waltenberg. Direção é de Pedro Linguitti. Roteiro é por Guilherme Waltenberg, Juliana Alves, Pedro Linguitti. Produção de Pedro Linguitti. Você também ouviu as vozes de Beatriz Almeida, Juliana Alves, Pedro Linguitti. Edição e finalização é de Bruno Gaudêncio. Pós-produção, Eric Cunha. Edição de roteiro, Sabrina Freire. Supervisão geral, Bárbara Pinheiro. Diretor de inovação, Miguel Rodrigues. Direção de redação, Fernando Rodrigues. Depois do 8 de janeiro é uma produção original Poder 360.